Olá, amigo do bem! Seja muito bem-vindo a mais uma Dica do Bem. E o tema de hoje é: ovos fazem mal? Para responder essa pergunta, eu decidi fazer este vídeo e eu estou muito feliz e entusiasmado em trazer este conteúdo aqui para o nosso canal, porque nas minhas palestras esse tema geralmente é muito comum, as pessoas geralmente perguntam: e os ovos? Fazem bem? Fazem mal? Enfim, existe uma grande dúvida que paira sobre os ovos, existe uma grande controvérsia a nível científico se realmente faz bem ou faz mal. E tudo isso a gente vai estar conversando um pouquinho neste vídeo. Além disso, o ovo ele é um alimento muito barato e acessível e por isso está presente na mesa da grande maioria das pessoas. Os atletas, então, nem se fala, que às vezes os fisiculturistas chegam a consumir vários ovos por dia. E aí, tem risco para a saúde? Não tem? É tudo isso que eu vou te responder neste vídeo. Então, se você está gostando do tema, lembre-se de deixar aquele like, de curtir e de compartilhar. Principalmente com aquele teu amigo maromba ali que gosta de consumir 10, 15 ovos no dia ali, ou para aquela tua tia, aquela tua mãe, aquela pessoa que gosta de fazer preparações que contêm ovo, pães, bolos, para que ela possa entender melhor sobre os riscos que o ovo pode apresentar para a nossa saúde. Tudo isso vai ser esclarecido e eu vou trazer no finalzinho do vídeo lá o último tópico, as orientações nutricionais para o consumo de ovos. Então não perca esse conteúdo porque com certeza ele pode transformar a tua vida e trazer cada vez mais saúde para você e esclarecer pelo menos um pouco toda essa dúvida, toda essa polêmica sobre os ovos. Bem, este ano saiu mais um estudo falando que os ovos fazem mal para a saúde. Foi um estudo feito por 17 anos avaliando o consumo de ovos das pessoas. E lá fizeram um inquérito, então, onde a pessoa tinha que falar o que comia e eles avaliaram. Um grupo que comeu mais ovos ou derivados contendo ovos, por exemplo, um pão, apresentaram uma incidência maior de doenças cardiovasculares. E aí saiu mais uma vez em todos os noticiários ou mídia científica falando que os ovos fazem mal para a tua saúde. Mas por que sempre que saem esses estudos geram muita polêmica e não consegue chegar a um consenso? As pessoas leigas ficam confusas, mas os profissionais de saúde não têm certeza de mais nada, porque uns falam que faz bem, outros falam que faz mal. Mas não é bem assim, é que é muito difícil, gente, a gente conseguir estimar a ingestão correta de ovos da pessoa e conseguir detectar e afirmar que é por causa dessa ingestão de ovos que as pessoas têm problemas cardiovasculares. Por quê? Por exemplo, nesse estudo que foi feito, se a pessoa ingere ovos, e o critério ali de avaliação foi feito uma estimativa de ovos, não dá para saber se a pessoa consumiu o ovo realmente frito ou cozido ou se era um consumo elevado de massas que continham os ovos. Então tinha que ser melhor mapeado esse estudo. O resultado é o quê? É óbvio, uma pessoa que consome todos os produtos refinados, pães refinados, massas refinadas, vai apresentar uma incidência maior de doença cardiovascular, mas não necessariamente seria por causa do ovo. E aí gera toda a polêmica, porque não tem como comprovar que foi o ovo causador do problema, apesar de estar associado sempre em quase todos os estudos que o consumo de ovos sim aumenta o risco cardiovascular, mas não tem como comprovar, como fazer essa ponte ligando o ovo à doença. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender melhor sobre a problemática do ovo. Então não é um tema fácil e eu não pretendo tirar todas as dúvidas ou dar um checkmate falando, não, agora está claro, resolveu-se o problema do ovo e ninguém fala mais nada sobre isso. Não, eu quero apenas trazer mais luz sobre esse assunto e trazer o meu conhecimento e as informações que eu acumulei ali ao longo da vida, a minha experiência, para tentar te ajudar a entender melhor e fazer as melhores escolhas na tua vida. Então, vamos lá. Bem, primeiramente nós temos que entender melhor sobre os ovos. Os ovos têm um peso médio ali de 55 gramas, deste peso 10% é casca, 30% mais ou menos é gema e 60% seria a clara. A clara basicamente é constituída de albumina. Então, de modo geral, não existe nenhum estudo ali relacionando riscos à saúde da albumina. A casca a gente não tem o hábito de consumir. Então, onde a gente tem que avaliar que poderia trazer os malefícios ou benefícios para a nossa saúde seria principalmente a gema, pois é nela que vai ter uma diferença nutricional. A gema é constituída 50% mais ou menos de água, 30% de gordura, os lipídios, e 15% mais ou menos de proteína. Aí tem também vitaminas, minerais e vários outros componentes.
Os pesquisadores que geralmente apontam riscos para a saúde por causa do consumo de ovo, falam que o ovo causa esses problemas porque ele tem colesterol, e realmente tem 210 mais ou menos miligramas de colesterol que ao a gente ingerir vai para o nosso corpo. Porém, existem outros estudos que falam que o consumo de colesterol da ingestão não eleva o nosso risco de doença cardiovascular. Pois o que faz aumentar o LDL colesterol e diminuir o HDL colesterol seria as gorduras saturadas de cadeia longa e não o colesterol presente nos produtos de origem animal. Se você quer entender um pouco melhor sobre isso, eu te recomendo, assista este vídeo que eu falo sobre a gordura saturada do coco e lá tem uma parte, um trecho que eu comento sobre como que forma o processo cardiovascular, o entupimento arterial. Assista esse vídeo que vai ser muito interessante para você entender melhor toda essa problemática ali da formação dos trombos e das doenças cardiovasculares. Um outro ponto importante para a gente avaliar é a diferença na produção do ovo. Pois existem vários tipos de produção. Existe o ovo de granja, que a galinha recebe a ração transgênica e fica confinada ali, vai produzindo vários ovos por dia, né, numa intensidade muito grande, e isso faz uma diferença na qualidade do ovo. E um outro tipo seria o ovo de caipira, onde a galinha cisca o alimento, consome alimentos naturais, vive uma vida livre e produz uma quantidade bem menor de ovos do que os ovos de granja. E a densidade, a qualidade desses ovos são bem diferentes dos ovos de granja. Se você não reparou ainda, dê uma olhada na gema de um ovo caipira e de um ovo de granja. Você vai ver que a diferença é clara e está na gema. Porque a ração ela é muito pobre em vários nutrientes que faltam para a galinha. E por ela pôr uma intensidade de ovos maior do que o normal para a galinha, a qualidade nutricional da gema fica diferente do ovo caipira. E isso a gente vai avaliar agora. A coloração diferente dos ovos representa um valor nutricional diferente, onde os ovos caipira apresentam mais vitaminas, principalmente o beta-caroteno, e minerais, e também uma composição na gordura diferenciada, onde os ovos caipiras apresentam cerca de 2 vezes mais ômega 3 do que os ovos convencionais. As diferenças que existem entre o ovo de granja e o ovo caipira, principalmente no tocante das gorduras, em especial os ômegas, também se tornou alvo do interesse das indústrias que produzem os ovos. Pois, se existem estudos que ligam o consumo de ovos ao aumento cardiovascular, também existem estudos que ligam o consumo de ômega 3, a suplementação de ômega 3, à prevenção de doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e vários outros transtornos do nosso corpo. Se você quiser entender mais sobre isso, assista esse vídeo que eu falo sobre o ômega 3. É muito interessante e muito importante para a tua saúde. Então, dá um pulinho lá depois desse vídeo e assista ele para poder entender melhor sobre os ômegas. Então, a indústria, ao perceber isso daí, decidiu fazer alguns experimentos para enriquecer a alimentação das galinhas de granja para que elas pudessem ter ovos, né, com uma concentração maior de ômega 3. Primeiramente, fizeram o teste com a suplementação de algas marinhas e de óleo de peixe. E depois, posteriormente, com a linhaça. E percebeu que a linhaça, além de ser mais barata, é muito eficiente no aumento ali da concentração de ômega 3, principalmente o DHA, que é o que se acumula no nosso cérebro, e o EPA, que é o que impede ali a formação dos trombos e as doenças cardiovasculares. Então, as galinhas de granja que receberam um enriquecimento com linhaça, farinha de linhaça, apresentaram um valor muito mais elevado de ômega 3 do que dos outros ômegas. E eles decidiram, então, começar a fazer estudos científicos vendo a diferença de quem consome ovos enriquecidos com ômega 3 e de quem não consome. E pasmem, os estudos mostraram algo impressionante. Do número 1, ovos enriquecidos com ômega 3. Neste estudo foram avaliados 25 voluntários. Eles foram divididos em grupos, onde o primeiro grupo recebeu 5 ovos convencionais por semana e o segundo grupo 5 ovos enriquecidos com ômega 3. Esse estudo durou 3 semanas e após o estudo observou-se uma significativa diminuição nos triglicerídeos do grupo que consumiu ovos enriquecidos com ômega 3. Estudo número 2. Ovos enriquecidos com ômega 3. Neste estudo foram avaliados 137 bebês de 6 a 12 meses. 70 deles mamavam no peito e 67 usavam fórmulas.
foram divididos em 3 grupos. Primeiro grupo, 47 bebês receberam ovos convencionais para o consumo. Segundo grupo, 44 bebês receberam ovos enriquecidos com ômega 3 para o consumo. E o terceiro grupo, 46 bebês, não recebeu ovos para o consumo. O resultado foi que a concentração de DHA foi de 30 a 40% maior nas crianças que receberam ovos enriquecidos com ômega 3. Bem, com todas essas informações que você recebeu até agora, acho que fica bem claro. Os estudos que apontam um aumento no risco de doença cardiovascular estão apontando principalmente um aumento no risco de doença cardiovascular por causa do consumo de ovos de granja. Os ovos que não recebem um enriquecimento com ômega 3 e que não são caipiras, e por isso o risco aumentado e que fica difícil quantificar. Mas nesses estudos ficou bem claro que sim, os ovos de granja fazem mal para a tua saúde. Então evite eles o máximo que você pode, porque eles vão desregular os ômegas do teu corpo, eles vão aumentar a quantidade de ômega 6, que é pró-inflamatório. O resultado vai ser aumentar o LDL colesterol, diminuir o HDL colesterol, aumentar o triglicérides no teu corpo, aumentar o risco de câncer e de infarto e doenças cardiovasculares. Então evite o máximo que você possa consumir ovos de granja convencional. Por outro lado, esse estudo mostrou que o consumo de ovos enriquecidos com ômega 3 vai trazer grandes benefícios para a tua saúde. Melhor ainda do que os ovos enriquecidos com ômega 3 seria buscar ovos caipira, que a galinha cisca o próprio alimento, que ela consome uma variedade nutricional muito grande e por isso ela apresenta então uma coloração bem diferenciada na gema, porque são vários nutrientes importantes que tem na gema do ovo da galinha caipira. Então, resumidamente, gente, eu acho que fica bem claro ao analisar esses fatos, essas informações que eu trago para você. As recomendações nutricionais são bem simples mediante essa problemática exposta nesse vídeo. Primeiramente, evite o máximo que você pode os ovos de granja, tá? Seja na preparação do bolo, do pão, frito, cozido, evite esses ovos, pois eles vão aumentar os ômegas no teu corpo e vão aumentar o risco cardiovascular. Os ovos enriquecidos com ômega 3 é uma opção bem interessante para você, principalmente para mãe gestante, que seria uma opção bem interessante, porque como nós vimos, o ômega 3 melhora a formação do cérebro da criança e para a mãe que amamenta também. Porém, o ideal não seria nem o ovo enriquecido com ômega 3, seria o ovo caipira, pois a galinha ciscando o alimento, ela consegue ter um valor nutricional muito maior na gema e por isso ela apresenta aquela coloração tão viva, além do gosto, do cheiro ser bem diferenciado e bem mais interessante. O ovo caipira então seria a melhor fonte nutricional. Para quem treina e quer uma fonte barata de proteína, o que eu recomendo? Use apenas a clara do ovo, não consuma a gema, pois todo o problema ali que a gente viu está na gema do ovo e vai ser ela que vai desregular os ômegas do teu corpo. Então não consuma a gema dos ovos de granja, consuma apenas a clara. E dos ovos caipira ou enriquecidos com ômega 3, você pode então estar consumindo o ovo completo, pois ele vai garantir saúde e trazer um valor nutricional muito, mas muito bom para a tua saúde. Além disso, gente, os estudos mostram que consumir excessos de ovos podem não ser tão benéficos. Então, no máximo 3, 4, 5 ovos de granja com ômega 3 ou caipiras por semana, tá? Bem, algumas pessoas podem ainda me questionar, mas Matheus, na minha cidade não existe ovos enriquecidos com ômega 3 e eu não encontro ovos caipira. E agora, o que eu faço? Bem, se você mesmo assim quer, o ideal seria não consumir ovos, mas se você quer consumir ou tem o hábito de consumir ovos de granja, eu te recomendaria então fazer a suplementação com a farinha de linhaça, pois se a linhaça ajuda as galinhas a aumentar a quantidade de ômega 3, também ajuda o nosso corpo a produzir e sintetizar o ômega 3, o EPA e o DHA, que vai ajudar em todo o processo do nosso corpo, como eu expliquei já no vídeo sobre o ômega 3. Então, para quem consome ovos de granja, eu recomendaria o consumo da farinha de linhaça,
para melhorar o perfil de ômega no teu corpo, ou pelo menos o óleo de linhaça. E eu já citei anteriormente, a melhor marca, a que eu considero mais seguro para o consumo de ômega 3 de origem vegetal, seria a Unilife. Eles têm até cápsula que vai com agar-agar para não ter gelatina. Ou seja, eles não têm nenhuma fonte de origem animal nos seus produtos, garantindo a eles o selo kosher, o vegetariano e o vegano. Então, se você quer suplementar o ômega 3, eu recomendo o óleo de linhaça da Unilife. E esse óleo é encontrado nas principais casas de produtos naturais ou farmácias de manipulação. Caso você não encontre na tua cidade, você pode estar comprando diretamente no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Ali tem uma opção que você pode estar comprando pela internet com segurança e com tranquilidade, e em poucos dias vai chegar na tua casa este óleo para que você possa suplementar e manter os níveis de ômega 3 e 6 sempre equilibrados e saudáveis, mesmo consumindo ovos, e desta forma, então, prevenindo o risco das doenças cardiovasculares aumentadas pela desregulação dos ômegas no teu corpo. Bem, esta foi a Dica do Bem de hoje e eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que curtem, comentam e compartilham esse vídeo. Aquelas pessoas que me encontram na rua e falam: Matheus, eu estou acompanhando o teu canal. Eu fico muito feliz com esses tipos de comentário. Então, gente, muito obrigado a vocês. Tanto é que os nossos canais, nossas redes sociais estão crescendo e é graças a vocês. E se você é novo aqui no nosso canal, lembre-se também de curtir e compartilhar, se inscrever no nosso canal e nas nossas redes sociais para receber mais conteúdos importantíssimos como esse, que transformam vidas, trazendo cada vez mais saúde e qualidade de vida para você e para a tua família. Por hoje ficamos por aqui, um grande abraço e tchau, tchau!